agora começamos aqui a palestra do professor Roberto Real sobre uso de músicas e questões de direitos autorais. Por favor, professor Roberto, o palco é seu. Opa, estão me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Pronto. Legal. Bom, ótimo. Primeiro, agradecer imensamente pelo convite, né? Inclusive na pessoa do André. No caso, é um prazer fazer parte dessa programação muito bacana, revolucionária, e eu não canso de dizer, tanto no mestrado, como na graduação, como nos colegas, né, na área do direito, que o podcasting é uma ferramenta, é uma forma de comunicação que veio mais do que para ficar, ele veio para revolucionar. E como toda forma de comunicação, como todo meio de comunicação, maneira de se expressar, e que vem da tecnologia, a gente lembra um pouco da história de que sempre que existe um desenvolvimento tecnológico, principalmente na área da comunicação, vem por carona uma série de benesses, de coisas maravilhosas, como também traz consigo diversas problemáticas. E esses problemas, obviamente, com o tempo, o ser humano fica numa certa dificuldade de resolver os problemas, e geralmente quem é para resolver os problemas é o Poder Judiciário, aí o campo do direito. E a gente está aqui para isso, para ajudar a fazer os encaminhamentos, para desmistificar muitas verdades que são perpassadas, e aqui a gente está nesse intuito, né? Bom, eu fiz aqui alguns apontamentos bem interessantes. Eu queria primeiro dizer que foi muito bacana as meninas conversando aí, até porque foi ótimo para mim, porque peguei uma vibe maravilhosa, um clima lá em cima de energia, de alegria, e eu costumo dizer que realmente onde a mulher participa, ela faz a diferença sempre para melhor, sem dúvida nenhuma. Mais inteligência emocional, mais sagacidade, né, para resolver os problemas, melhor forma de comunicação, enfim, né? Mais mulheres na comunicação, mais mulheres no direito, mais mulheres em todos os lugares, né? O olhar feminino sempre tem que estar presente, no caso. E pegando carona nessa energia das meninas e essa temática que muitas vezes é extremamente formal, e eu vou tentar não cair, obviamente, no juridiquês, eu trouxe alguns apontamentos que podem ser bem interessantes para quem faz podcast, né? Então, vamos lá. Uma das primeiras provocações, né? Afinal de contas, os podcasters podem usar livremente música em seus programas ou eles precisam pagar direitos autorais por isso? Essa é a pergunta-chave, né? No caso. Via de regra, eu digo que não podem usar à vontade como pretendem, no caso. Agora, é interessante mencionar o seguinte, a nossa lei brasileira, é a Lei 9.610, é de 1998, obviamente ela já está atrasada, existe um projeto de lei que há muito tempo está parado no Congresso Nacional, desde o começo dos anos da década de 2000, 2005 mais precisamente, na época que Gilberto Gil, inclusive, era ministro da Cultura, que tivemos grandes avanços na discussão de mudança da Lei 9.610, da Lei de Direitos Autorais, porque hoje ela de fato está defasada, é uma lei muito boa, mas está defasada em muitos pontos, como, por exemplo, o acompanhamento da liberdade de expressão em alguns aspectos, como, por exemplo, o exercício do podcast. Como, por exemplo, se você for olhar ao pé da letra, se fizer uma cópia privada ao pé da letra, não pode, né? Então, a gente vem desmistificar alguns problemas nesse sentido. É interessante também dizer que a nossa legislação, ela não está solta no espaço. A legislação brasileira, ela acompanha o que a gente chama de a Convenção de Berna, que é o principal, digamos assim, tratado, principal legislação, principal diploma legal que orienta o mundo ocidental, digamos assim, a respeito de como tratar, como regulamentar, como seguir regras que não venham a ofender os direitos autorais. Porque, afinal de contas, obviamente, quem compõe, quem cria, tem que ter respeitado os seus direitos, né? A criatividade é extremamente importante. Basta dizer que, hoje em dia, na atividade do país, né, na atividade econômica de um país, se você for observar, aquilo que é intangível, aquilo que é incorpóreo, né, ele hoje em dia tem muito mais valor econômico do que aquilo que é corpóreo, aquilo que se toca. Então, basta a gente mencionar aí a indústria fonográfica, né, o streaming,
os filmes, a indústria cinematográfica, no caso, o mercado editorial online, enfim, né, marcas, patentes, tudo isso é incorpóreo, você não toca, né? Mas hoje tem valores absurdos, né? E se a gente entrar ainda no estudo, por exemplo, das marcas, a gente vai ver que, por exemplo, uma marca internacional como, vamos lá, o Facebook, ele vale muito mais do que o próprio conjunto de bens materiais que a própria empresa Facebook tem, para a gente observar como o imaterial é importante. E aí, voltando à pergunta, né? Os podcasters podem usar livremente a música nos seus programas? Não, não podem usar livremente. Via de regra, o apontamento claro é: tudo aquilo que você for utilizar, seja como dentro do campo da arte, da ciência e da literatura, porque o direito autoral, ele, no caso, protege as obras artísticas, científicas e literárias. Então, o direito autoral é nesse sentido, para proteger as criações vindas do espírito, as criações do homem, né? Nesse aspecto. Muita gente confunde, inclusive, a minha ideia está protegida. Ideia não se protege. Ideia não é protegida. Porque se fosse proteger ideia, o homem não poderia criar. Então, aquilo que está no campo da abstração, ele não é protegido, tá? Aquilo que você coloca num papel ou num suporte digital ou numa criação como uma obra de artes plásticas, ou uma coreografia ou uma interpretação, aquilo é colocado ao mundo de uma forma expressiva como arte. E isso, no caso, é protegido pela legislação. Então, eu vou aqui, inclusive, anotar aqui algumas ponderações e já continuando a resposta, né? Que eu já respondi, que não é possível, no caso, a utilização. Via de regra, você tem que pedir autorização aos criadores, no caso, daquela música, por exemplo. Lembrando que uma música, ela tem o compositor, muitas vezes tem o arranjador, muitas vezes tem o intérprete, e também tem, inclusive, os músicos, no caso. Então, os músicos e os intérpretes têm um direito protegido que se chama os direitos conexos aos de autor. E que a obra existe, a composição existe, mas aquilo que vai vivificar a obra, aquilo que vai tornar a obra viva, né, aquilo que se expressa, ela se dá através dos seus intérpretes e através dos músicos. Mas vamos pegar a música. Se você que é um podcaster e achou uma música sensacional que cabe dentro da temática de um programa seu, ou serviria como uma vinheta, ou um som característico, né, do seu programa, digamos assim. É preciso você observar se, obviamente, essa obra não está em domínio público, né, no caso. E o que é o domínio público? O domínio público é aquela obra, no caso, vamos pegar o exemplo da música, é aquela obra que já teve um decurso de tempo X, que passando esse decurso de tempo, ela poderá ser utilizada sem problema nenhum para uma finalidade que você entender dentro, no caso das manifestações artísticas, a liberdade de expressão e comunicação. Quando é que uma obra, no caso a música, cai em domínio público? Via de regra, as obras artísticas, científicas e literárias, elas para caírem em domínio público, elas têm um prazo de 70 anos. E esse prazo começa a contar a partir do dia 1º de janeiro, após o falecimento do autor. Então, o autor faleceu de uma música, por exemplo, faleceu hoje, esse prazo dos 70 anos começa a contar do 1º de janeiro do próximo ano. E aí, passou os 70 anos, essa obra cai em domínio público. No caso da música é diferente, porque são 70 anos, não precisa, no caso, do falecimento do autor da obra. A obra, quando é expressada, quando ela é publicizada, digamos assim, então, a partir do momento que ela entra no conhecimento ao público, conta-se do primeiro dia que ela foi tornada por conhecimento ao público até completar os 70 anos, essa obra cai em domínio público. Tanto é que existem algumas músicas que estão em domínio público e que o autor ainda é vivo, no caso. Então, para o podcaster utilizar uma música no seu programa, se ele conhecer o artista, se ele conhecer o compositor, o autor, ele pede autorização para essa finalidade, o que é bem difícil você conseguir.
né? No mundo de milhões de computadores interligados, milhões de aparelhos interligados, vídeo aí, inteligência artificial, internet das coisas, é difícil, convenhamos, você encontrar o criador de uma obra para você pedir autorização. E isso, inclusive, demandaria muito tempo. Então, como é que se faz? E é para isso que existem, no caso, as entidades que fazem gestão coletiva dos direitos autorais. No Brasil, nós temos diversas entidades que fazem gestão dos direitos coletivos, né, dos direitos autorais. A mais conhecida, que todo mundo já deve saber, é o ECAD, né, o Escritório Central de Arrecadação dos Direitos Autorais, muito ligado à música. Mas, fora o ECAD, existem outras entidades de gestão coletiva de música no Brasil, como por exemplo, a UBC, né, que é a União Brasileira dos Compositores. Ela se propõe a proteger os direitos dos compositores, dos editores, dos intérpretes, dos músicos, dos produtores fonográficos, né, para fazer a gestão coletiva dos direitos dessas pessoas, desses atores que compõem essa cena. E também existe, para mencionar mais uma, existem diversas. Assim, a Abramos, que é a Associação Brasileira, no caso dos músicos. Mas o mais conhecido, de fato, é o ECAD. O ECAD, como é que eu posso saber se essa música ela está protegida ou não, se ela caiu em domínio público ou não? Olha só, no próprio YouTube, né, no caso, existe uma ferramenta lá, um acesso que você pode clicar, que se chama o YouTube Audio Library, que ele, inclusive, te dá uma lista de diversas músicas gratuitas que você pode utilizar muito bem no seu podcast e não vai ter problema nenhum com ninguém, problema jurídico nenhum. Além disso, também existe uma plataforma, um site que se chama Creative Commons. Esse site internacionalmente conhecido, você vai acessar e você vai, de repente, olhar lá dentro do elenco de músicas que existem, que estão disponibilizadas para você utilizar da forma como quiser, porque existem muitos artistas, muitos compositores que compõem e dizem, não, olha, eu não tenho problema nenhum, essa minha música pode utilizar da forma que bem entender. Mas ele precisa, no caso, manifestar a sua intenção, manifestar expressamente essa autorização. E aí, esse site do Creative Commons, você cadastra lá, e quem acessa o Creative Commons sabe que aquela obra está livre ou não. E se a obra, se eu não encontrar lá no site do Creative Commons, se eu não encontrar lá no YouTube Audio Library, o que é que eu faço? Você acessa o ECAD, né? Faz uma pesquisa no site do ECAD, ou telefona para o ECAD, ou manda um e-mail para o ECAD e faz essa pesquisa. Da mesma forma. Da mesma maneira, também existe no próprio, se não tiraram, né, do ar, mas no próprio site do Ministério da Cultura, no caso, tem lá explicitando links, demonstrando quais são as músicas que já estão em domínio público no Brasil, por exemplo, né? E você pode utilizar isso sem nenhum problema. Ah, mas eu encontrei, professor Roberto, um amigo que é compositor, é um cara que é fera, e ele, no caso, fez uma composição de uma determinada vinheta para mim, e eu adorei e vou utilizar. Legal, muito bom. Mas esse seu amigo, por mais, vou utilizar a expressão aqui, por mais chapa que ele seja, faz-se necessário que ele autorize isso de formalmente você utilizar essa música. Por quê? Porque a lei é clara nesse sentido. A lei, lembrando, a lei sempre protege os criadores das obras artísticas, científicas e literárias. E essa autorização, ela não pode ser uma presunção, ela não pode ser uma interpretação sua, né? Ela tem que ser formal até por proteção sua. Ah, mas ele é gente boa, não tem frescura, não tem formalidade. Ótimo, mas ele tem que fazer isso de uma forma expressa, porque isso no futuro pode dar um problema. Por que eu digo isso? Porque já existem diversos problemas na justiça que a gente acompanha de casos análogos. Músicas ou vinhetas que fizeram muito sucesso, né, e não existiram nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de autorização formal, e depois de tomar uma projeção até internacional, o criador daquela música, daquela vinheta, né, no caso, veio pedir os seus direitos autorais. E o pagamento desses direitos autorais nós chamamos de royalties, né? Parcelas nesse sentido. Então, isso
é importante para quem é criador de conteúdo, né? Principalmente o podcasting, que é uma forma, como eu já manifestei, revolucionária na maneira da gente se expressar, de chegar longe, da gente ter uma maneira mais fácil de mandar uma informação sem obstáculos e isso ser disseminado da melhor forma possível, até na defesa da própria democracia, né? Então, esses são pontos que eu achei muito importante dizer, ou seja, pesquisar no YouTube Audio Library, pesquisar no site Creative Commons, pesquisar no site do próprio Ministério da Cultura e Comunicações, se existe, no caso, quais são os elencos, o elencado, o grupo de músicas que já fazem parte do domínio público, né? Nesse sentido, pode pesquisar também, fazer pelo telefone, mandar e-mail, e até pelo WhatsApp, acho que tem comunicação também, a própria Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional ela tem um acervo grande de músicas, composições que lá foram registradas. Agora me veio um questionamento. Então, as músicas elas devem ser registradas, obrigatório. Eu não registrei minha música, o que é que eu faço? Eu criei uma vinheta sensacional para eu mesmo, criei, eu que fiz, né? Uma sensacional, e eu não registrei. E agora, o que é que eu faço? Não tem problema. As músicas, no caso, as obras artísticas, científicas e literárias, via de regra, elas não têm a compulsoriedade, elas não são obrigadas a se fazer um registro. Elas já são protegidas no seu nascedouro. Você criou, ela já está protegida. Como é que eu posso provar isso, professor? Ora, se você criou e, por exemplo, deixou no seu computador, o seu computador ele já registra na memória, no HD dele, o dia, a hora, os segundos que foi registrado, né? Então, digitalmente, as provas digitais, elas servem, né, para o mundo jurídico mais do que nunca, né, nesse sentido. Você pode, inclusive, mandar um e-mail para você mesmo, você pode mandar para demonstrar, no caso, essa anterioridade. Você pode registrar isso num cartório de registro de títulos e documentos. Mas como é que eu vou registrar um som, né? Você pode colocar numa partitura. Mas não, eu não sei, foi de ouvido. A sua criação, por si só, ela já está protegida. Se já faz parte, inclusive, do seu canal de podcast, nesse ponto, se alguém utilizar da sua vinheta, da sua música, do seu chamado sonoro, esse alguém vai responder, sim, inclusive criminalmente, porque os ilícitos cometidos contra as obras artísticas, científicas e literárias, contra, na verdade, os crimes cometidos contra a propriedade intelectual como um todo, os ilícitos, eles respondem na esfera criminal e na esfera civil. Na esfera civil, às vezes, na maioria das vezes, faz mais efeito porque pesa no bolso, né? Então, você não precisa, via de regra, registrar. Mas, se quiser registrar, a Biblioteca Nacional é o órgão, né? É a entidade, é a instituição que faz esse tipo de registro, se você quiser. É uma faculdade sua. Mas é importante que eu registre? Eu até acho, eu indico sim para os meus clientes, para os colegas que trabalham na comunicação, na música, que faça isso. É caro? Não, não é caro. Biblioteca Nacional não é caro registrar. Como é que eu faço isso? Olha, no próprio site da Biblioteca Nacional, eles te dão o passo a passo de como fazer. Mas, na dúvida, você pode contactar um advogado especialista, né, na área para te ajudar nesse aspecto. Bom, tem outros questionamentos, né? Eu já falei da como conseguir a autorização pelo criador da própria obra, pelo compositor, né, que você conhece, que você de repente tem acesso, ou pelas editoras, que muitas vezes o compositor vende a obra dele para algumas editoras, para algumas empresas fonográficas. E aí essas empresas exercem os direitos autorais, os direitos patrimoniais de autor, porque no direito autoral nós temos o direito patrimonial de autor e o direito moral do autor. O direito moral ele nunca se perde, né? Eu sempre serei o criador daquela obra. Mas se eu vender a minha obra, por exemplo, para uma gravadora, de repente, do Chico Buarque, que ele é dono de uma gravadora, digamos assim, né? O Chico Buarque ele vai ter o direito de usar aquela obra e ganhar dinheiro com aquilo. Mas ele sempre vai ter que mencionar que a criação da obra foi minha, muito embora eu tenha vendido. E, obviamente, se eu vendi, eu não vou poder mais ganhar dinheiro com aquilo, porque eu já vendi, né? Você, por exemplo, como podcaster, pode comprar, no caso, você pode encomendar a um músico, por exemplo, um amigo seu,
que façam uma vinheta, que façam músicas para determinadas partes do seu programa e você pagar para ele. Ah, mas ele não quer receber dinheiro. Ótimo, coloca isso num contrato. E esse contrato não pode ser qualquer contrato. Não pode ser assim, Não, é interessante aí nessa hora, sim, é interessante que você procure um profissional da área do direito, né, que entenda disso e faça um contrato específico, porque não é qualquer contrato. Ele tem que estar de acordo com a legislação nacional e internacional. Existem especificidades que têm que ser claras. Caso você não siga, por exemplo, o que está na legislação, faça um contrato, e mesmo esse seu amigo compositor assinando, né? E se não tiver de acordo com a lei, aquilo que vai estar naquele contrato vai ser nulo. E aí você acha que está protegido e não está, tá certo? Então você pode sim comprar de um compositor uma vinheta, uma música, ou se aquele compositor, de repente, que é amigo seu, não quiser ganhar dinheiro com isso, ele faz uma cessão de direitos, né? Ele dá os direitos patrimoniais para você. E ele não vai ter direito no futuro de te cobrar nada. Mas para isso ele precisa fazer isso formalmente, no caso, em um contrato, seja ele através de assinatura digital, porque já existem com os contratos digitais, seja um contrato mesmo físico, em papel, por escrito, e aí é interessante que um advogado participe. Então você pode pedir autorização para o criador da obra, para as editoras, para as empresas fonográficas, você pode pedir, se não conhecer, autorização para as entidades de gestão coletiva de direitos autorais, eu mencionei aqui o ECAD, a UBC, a Abramos como exemplo, né? E já mencionei como você saber se os direitos autorais, no caso, saber os direitos autorais de uma música, você pode pesquisar nas bibliotecas de áudio do próprio YouTube, da Biblioteca Nacional, nesse aspecto, no próprio ECAD também, nesse sentido. O YouTube, inclusive, todo mundo já deve saber, o YouTube tem uma ferramenta que se chama Content ID, né? Que é a identificação no caso de uma obra. Então, você registra uma obra sua já é registrada, você cadastra essa obra lá no YouTube e diz que aquela obra é sua. A partir daquele momento, o YouTube vai identificar aquela música, por exemplo, e se essa música tocar em algum lugar do planeta, né, seja num sampler, seja numa mixagem, o Content ID, né, essa ferramenta, através dos algoritmos, eles vão descobrir, não consegue se tapear, é uma tecnologia muito avançada, e ele pode, por exemplo, travar, vocês já devem ter ouvido falar nisso, de vídeos que caíram, de vídeos que foram travados, ou de que perderam a monetarização e que passaram para os criadores. Então, é possível pesquisar também através do YouTube. Tem um outro questionamento. Professor, mas eu faço um podcast que é exclusivo sobre cinema, né? E agora, então eu adoro cinema, eu gosto de fazer críticas, eu gosto de recomendar às pessoas os filmes que eu assisti, como é que eu faço, né? Bom, dentro da legislação nacional e internacional, dentro da própria Convenção de Genebra, dentro do tratado lá que a gente chama Tratado TRIPS, e dentro da lei brasileira, né, a Lei 9.610, existe lá trechos e pontos que demonstram quais são as exceções à regra, né? Se você faz um podcast exclusivo sobre cinema, ou você vai mencionar um filme que você achou sensacional, e esse filme, como quase todos os filmes maravilhosos, ele sempre tem alguma música ou a vinheta que você ouvindo, parte dela você atrela logo à sua memória aquela obra audiovisual, né? Você pode, sim, um pequeno trecho, mencionar isso para você falar daquele filme, né? O que é diferente de eu pegar um trecho daquele filme e utilizar no meu podcast, um trecho da música daquele filme, por exemplo, a trilha sonora daquele filme, para eu utilizar no meu podcast como um BG, né, um background. Isso não pode, de jeito nenhum. Mas se você vai falar, no caso daquele filme, você pode utilizar um pequeno... Via de regra, o que é que a lei diz? Não. Mas o que a gente observa pela jurisprudência é que, obviamente, se for um pequeno trecho, rápido, só para você demonstrar do que se trata o filme, para você para falar dele, isso não vai caracterizar uma ilicitude, né? Por quê? Porque a lei fala lá do que a gente chama, principalmente a Convenção de Berna,
que é a tal da, é um termo bem técnico, é a tal da regra dos 3 passos, né? É quando você pode utilizar um pequeno trecho de uma música ou reproduzir, desde que não venha prejudicar, por exemplo, a reputação do autor, ou venha colocar em descrédito aquela obra, ou não deprecie aquela obra, ou não deprecie economicamente aquela obra, ou que você não desrespeite ao inédito, porque tem muito criador da obra que quer deixar a sua obra no ineditismo, é um direito dele, né? No caso. Então, nesse caso específico, você pode utilizar um pequeno trecho só para lembrar e falar do filme, por exemplo, e pronto, né? Não pode utilizar de forma nenhuma para um BG para incrementar de repente o seu podcast, tá? No caso. Então a gente já falou do Content ID, né? No caso, já falamos de umas questões que são importantes nesse. Tem um mito, né? Tem um mito do tal dos 20 segundos, né? Não existe, no caso, isso. Tire da cabeça, quem já ouviu falar, olha, se a gente usar só 20 segundos de uma música, você não vai ter, a gente não tem problema de forma nenhuma. Mentira, né? Isso não existe, não está em lugar nenhum do mundo, isso não está prescrito em legislação nenhuma, isso é mito, tá certo? Isso é mito, e como todo mito, muitos deles são bem ruins, né? Vocês, enfim, já sabem o recado que eu estou dando. Mas não pode utilizar, tá? Não pode utilizar. Essa história de 20 segundos não existe. Via de regra vai utilizar uma música, tem que pedir autorização para quem tem os direitos patrimoniais daquela música. E se o criador, né, se a pessoa tem os direitos patrimoniais e morais, aí é melhor ainda, né? Você vai na fonte. Se você tem um amigo que é músico, um marido, um colega, um companheiro, um namorado, um namorido, enfim, que saca de música e faz para você, ótimo. Mas lembre-se de fazer isso formalmente. Ele vai assinar um termo próprio de autorização para você nesse sentido. Seja autorizando por um período de tempo X, que a gente chama de licenciamento, né? O licenciamento nada mais é, você tem uma autorização de usar uma música, por exemplo, durante um período X de tempo, tá? E existe a cessão de direitos, que é o mais importante, que é CDE, eu estou dando, né? Eu estou entregando todos os direitos para você. Então, o melhor é o contrato de cessão ou autorização plena, que é a cessão, no caso, dessas obras, tá? E aí é importante, nesse momento, você, de fato, procurar um advogado especialista. Mas eu procuro aqui no nosso oráculo digital do Google e eu vou achar diversos modelos. Cuidado, porque se existir uma cláusula errada que seja, ou que esteja defasada com a legislação, né? Nesse sentido, você pode colocar tudo isso a perder, e aquilo que está no papel ou no suporte digital, você pode achar que está protegido e não está, porque pode ficar nulo de pleno direito, tá certo? Então, a regra vai utilizar música? É impossível não utilizar, né, nos dias de hoje. Tem que pedir autorização, tá certo? Esse é o ponto e essa questão. E aí eu deixo agora em aberto aí para quem quiser fazer algum questionamento, de repente uma ponderação que eu não fiz agora. Eu tentei ser o mais objetivo possível, no caso, para tirar muitas dúvidas de vocês e para não cair muito no juridiquês, tá? Eu deixo aí em aberto para ver o que é que vocês, de repente, se é que tem alguma dúvida, né? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui no chat. Estou tentando ver esclarecimentos e tal. Descobre quem é dono, eu já respondi. A pergunta aqui da Adriana Melo. A Celina já está entrando aqui na pergunta dos livros, né? O nome dos autores é editora, fica tudo certo. Bom, Celina, se você faz um podcast sobre literatura, né? Fantástico, né? Isso aí que você mencionou, de citar o nome dos autores, o nome da editora, e você vai ler, né? Porque existem muitos podcasts sensacionais de literatura, né? Que é importante, sim, não só importante, como se faz necessário
você citar, de fato, de onde você encontrou aquela obra, né? Você cita, no caso, quem é o autor e até a editora. E aí você, inclusive, faz propaganda, né, desse sentido. Tem muitas editoras, inclusive, que pagam, né, a podcasters para fazer esse tipo de trabalho, porque existem podcasters já tão conhecidos sobre literatura e um trabalho tão bacana, né, que as próprias editoras financiam para que isso faça, porque é bem mais natural, bem a forma de atingir diretamente os leitores. Pergunta aqui da Adriana, no caso. No final da... deixa eu ver aqui. Se eu pegar uma música de um seriado e tocar, nem que seja por 5 segundos, eu estou frita? Adriana, depende, né? Como eu mencionei, se você colocar isso para falar daquele seriado, né, não vejo problema, tá? Mas se você ficar utilizando esses, pode ser 3 segundos, Adriana, que seja, e for identificável que é daquele seriado, você tá frito, corre o risco de estar frita sim, tá legal? Não pode, tá bom? Então vamos ver mais aqui, algumas outras perguntas. O Ruído Mental pergunta: existe legislação para registrar um podcast ou apenas o registro do domínio para o site é suficiente? Boa pergunta. Olha só, o podcast, por si só, ele não é considerado, né, uma obra artística, tá? Muito embora trate de liberdade de expressão, de comunicação, ele pode ter dentro dele manifestações artísticas. Mas o podcast em si, ele não é uma obra de arte, tá certo? Mas, independente de ser considerado obra de arte ou não, se alguém imitar o layout do seu podcast, a formatação do seu podcast, as cores que você utiliza, no caso, na formatação do seu podcast, as fontes do seu podcast, né? A vinheta do seu podcast, a pessoa, quem quer que seja, pode ser processada sim, tá? E aí independe de ter proteção de direito autoral ou não. Ela pode ser processada na esfera civil e na esfera criminal também, porque ela está literalmente cometendo um crime que a gente chama de crime de contrafação. Vocês já devem ter ouvido falar na velha pirataria. Pois é algo nesse sentido, né? Não pode. E aí o podcaster, ele, por si só, não precisa registrar, tá certo? Você já colocou no mundo o seu podcast, todo mundo já está vendo, você já conquistou o seu público e vem conquistando cada vez mais. Você é conhecido por uma determinada temática, por um determinado ponto de vista, por um conteúdo diferente. Você já está protegido, tá? Se alguém, no caso, procurar, não é no sentido, eu falo sobre cinema, ninguém pode mais falar. Não, não é isso, né? Não existe essa proibição. Mas se você tem uma maneira própria, se você tem uma vinheta própria, tem um layout e alguém imita isso, no caso, você pode procurar um profissional especialista e pode processar sim, tá? Então, vamos ver aqui outras perguntas. Existem muitos processos, Roberto? A Joana pergunta, né? Os valores são altos? Sim, Joana, existem diversos processos. A gente, porque tem pouco tempo aqui, mas depois eu posso até ajudar num link futuro, ou passar isso para a própria associação, no caso, né, do Brasileira dos Podcasters, diversos links demonstrando, por exemplo, processos, inclusive no próprio YouTube, demonstrando de casos de plágio, de reivindicações, inclusive contra podcasters, tá, que se utilizam indevidamente de músicas. E as próprias cobranças do ECAD contra os podcasters, né? O ECAD está fazendo o papel dele, tá certo? E ele tem que, como é um gestor coletivo de direitos autorais, no caso, o ECAD pode sim cobrar dos podcasters se utilizar indevidamente de trechos de músicas, tá certo? E muitas vezes os valores são altos sim, tá certo? Uma música criada pode proteger o áudio gravado? Uma música criada pode proteger o áudio gravado? Eu não entendi, Cristiano. É o seguinte, criou o áudio, que seja, uma música foi criada, já está protegida. Ela veio ao mundo, já está protegida. Se você colocou num suporte, digital ou não, já está protegido, tá certo? Quem utilizar daquela música sem sua autorização, por exemplo,
pode responder, no caso, judicialmente, na esfera criminal e na esfera civil, tá? Repete onde posso fazer o registro, pergunta aqui o Silício Brasil. Silício, como eu já mencionei, o registro ele é facultativo, tá certo? Ele não é obrigatório. Você criou, você já tem a sua proteção. Existem diversas formas de você hoje armazenar essa sua criação. O mundo digital tá aí para mostrar. Mas se você quiser, no caso, realmente registrar, existe, no caso, a Biblioteca Nacional, e a própria UFRJ tem um setor lá que também te ajuda a fazer esse caminho do registro. Mas a Biblioteca Nacional, a sede dela, inclusive, é no Rio de Janeiro, não tem complicação para você entrar em contato com eles, tá? Por telefone, por e-mail, o próprio site é muito explicativo, sem muito firula, tá? Mas se você não quer nem fazer isso, você pode ir num cartório, tá? A sua composição, por exemplo, escrita, uma partitura, você pode levar ao cartório e registrar isso, tá? No caso. Vamos lá. Uma música... Deixa eu ver outras perguntas. O ruído mental faz uma provocação aqui, né? Mas os textos que lá estão são de minha autoria. E eu sou escritora também. Perfeito. Então, aquilo que está no seu podcast é protegido. Seja ele áudio, seja ele vídeo, ou seja ele, no caso, através de letra. Tá certo? Todo esse conteúdo, ele tem proteção. E aquilo, obviamente, que você escreve também está protegido. Por quê? Porque aí já faz parte da obra literária. Você escreveu, seja prosa, seja, enfim, poesia, enfim, já tem a sua proteção, né? Aquilo que é exteriorizado, que adveio da sua criatividade, a gente costuma dizer no direito, que é um termo até em latim, né? Aquilo que está no campo do abstrato, está no campo das ideias, é o que a gente chama de corpus mysticum, né? E aquilo que sai da abstração, da ideia, eu tive uma ideia, tá certo, massa, a ideia é sensacional, mas não basta ter a ideia, é preciso que você, no caso, coloque a sua ideia para fora, exteriorize ela, ou através de colocar isso num papel, seja numa composição, no caso, num livro que você escreve, num texto do seu podcast, né, explicativo de uma matéria que seja, nesse ponto, aqui, isso é protegido, né? Também está protegido. E isso já basta. Agora, a gente deve lembrar, fugindo um pouco, obviamente, da questão da música, já que falou na letra, as matérias jornalísticas não são protegidas pelo direito autoral, tá certo? Mas é necessário que você explique a fonte. Não basta você copiar do jornal e colar, é interessante que você explique a fonte, tá bom? Por que o texto jornalístico não é protegido? Porque, via de regra, se trata de informação e a liberdade da informação é um interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual, tá? Enfim, né? E aí? Muito obrigado pelas explicações. Eu deixei o link aqui, eu deixei até escrito no chat sobre a Biblioteca Nacional para o pessoal se registrar. Inclusive, recomendo quem quiser consultar, tem uma versão online, que é o memória.biblioteca nacional, que você pode, inclusive, consultar jornais de época desde 1870, se eu não estou enganado, que é muito bom para quem quer estudar um pouco de história. Então, muito obrigado, professor Roberto, por todas as suas informações. Mais uma vez, desculpa pela questão de horário, realmente você era para estar no horário mais cedo. Muito obrigado a todos que participaram aqui com as questões. E agora você quer deixar mais algum contato seu ou alguma... Sim. Por favor. Bom, agradecer mais uma vez, né? No caso, sempre vou me colocar à disposição. É importante que a gente sempre exerça a liberdade de comunicação, e para isso é importante que as pessoas, obviamente, estejam instruídas para não, de repente, se verem numa situação complicada, né? E aí eu coloco aí, primeiro eu vou citar o site do meu escritório, né? O www.maciel Linhares, Maciel, o L do Maciel
emenda com Linhares, marcellinhares.com.br. O meu e-mail, que é robertoreial, né, REIAL, @hotmail.com, e o e-mail do escritório, que é marcellinharesadv.com.br, @gmail.com. Tá? Se tiver tudo, passa todos os seus contatos com o André, nós Ok. colocamos depois na descrição da live. Aí fica Beleza. disponível aqui para quem se interessar, tá bom? Tá Mais ótimo, uma tá vez, muito obrigado. E agora vamos aí para a vinheta e para o intervalo. E 10 horas, exatamente às 10 da noite, nós vamos voltar com e aí vamos voltar com a palestra podcast e áudio para impulsionar a comunicação com o pessoal da Aberge, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vou colocar aqui.